Meus amados irmãos, uma vez mais, recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos prosseguimento ao estudo com o tema Aprendendo sobre a Oração. E hoje será o nosso quinto dia de estudo bíblico sobre a oração. Nós já respondemos a pergunta: onde devemos orar? Por que devemos orar? Quais as características da oração? Tivemos uma aula introdutória e hoje nós vamos formular e responder a seguinte pergunta: o que acontece quando nós oramos? Vamos basear o texto áureo no Salmo de número 18, o versículo de número 6, o Salmo de Davi. O Salmo são canções, orações, experiências peculiares que os homens viveram com Deus, na presença de Deus. Davi é o maior salmista de Israel. Foi o homem que Deus mais inspirou para compor salmos. O Salmo de número 18, o versículo 6, está escrito assim: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. A primeira coisa que está de forma clara, explícita no versículo 6, que acontece quando nós oramos, quando dobramos os joelhos para orar, ou quando oramos em espírito, a primeira coisa que acontece é que o Senhor, Deus, ouve as nossas orações. E aqui está a virada de chave. A minha história, a sua história, não muda quando os amigos nos ouvem, quando as pessoas que nos rodeiam nos ouvem. A nossa história muda quando o Senhor nos ouve. É o Senhor que nos ouve. Ele é Senhor, Ele é Adonai. Adonai, Ele é o possuidor dos céus e da terra. Ele é quem domina, Ele é quem governa, Ele é quem controla. Senhor é aquele que conduz a nossa história. A nossa história não está como barco à deriva. A nossa história não segue como um destino cego. Nós não vivemos de coincidência, mas de cristocidência. A nossa vida está sendo conduzida pelo Senhor dos Exércitos, conhecido no hebraico como Adonai Tsabaoth, o Senhor dos Exércitos. A nossa história muda quando Deus ouve. E a primeira coisa que acontece quando oramos é que Deus nos ouve. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, porque os homens às vezes nos escutam, mas Deus, Ele nos ouve, mas Ele nos ouve de forma profunda. Ele mergulha no nosso eu, Ele vasculha as nossas emoções, Ele escaneia a nossa alma. Deus ouve mais do que palavras. Deus ouve sentimentos, Deus ouve na profundidade da sua alma. A primeira coisa que acontece, Deus nos ouve. O Salmo 91 diz: e Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus nos ouve. Temos essa certeza insofismável. A Bíblia diz no em Isaías 59 que os ouvidos de Deus não está gravado, não está danificado, não está deficiente para não poder nos ouvir. Deus nos ouve. A primeira coisa que acontece quando oramos é que Deus nos ouve. O versículo 7 diz: então a terra se abalou e tremeu,
e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram. Outra coisa que acontece quando nós oramos é que Deus, ele move os céus e a terra em nosso favor. A distância do seu problema para a solução está entre o seu joelho e o chão. Quando a Bíblia diz que a fé, ela move montanhas. A fé move montanhas. A paixão move desejo. O amor move fronteiras. O terremoto move a terra. Mas quando eu e você oramos, movemos a mão daquele que move o universo. Quando oramos, Deus ouve. Quando oramos, Deus move o céu e Deus move a terra. Não importa o momento que você está vivendo, o momento não vai parar seu movimento, porque quando você ora, Deus se move em você, por você e através de você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 8. E do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. A terceira coisa que acontece, terceiro fato que acontece quando oramos, os céus se abaixam até nós. Deus desce o céu até nós. E uma vez o céu descendo até nós, a glória desce, o poder desce, a resposta desce, o mover desce, a cura desce, a restauração desce, a libertação desce. Receba essa palavra. 3 coisas acontecem quando oramos. Primeiro, Deus ouve. Segundo, Deus move os céus e a terra. Terceiro, Deus faz o céu descer até nós. E a quarta coisa que acontece, o versículo 9 diz que a escuridão estava debaixo dos seus pés. Quando oramos, nós podemos compreender pela fé que as coisas difíceis, as angústias, as lutas, as dores, o sofrimento, as perseguições está debaixo dos pés daquele que nós servimos. Ore e creia que muita coisa acontece quando oramos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.